Questão 3 da EAR, Escola da Aeronáutica, né? O gráfico pressão por volume a seguir representa uma série de transformações termodinâmicas pelas quais passa uma amostra de gás ideal em uma máquina térmica. Assinale, entre as alternativas, aquela que indica corretamente uma única mudança no ciclo representado no gráfico que aumentará o rendimento da máquina térmica. Bom, eu posso usar essa fórmula aqui nessa questão? Posso usar? Posso usar? Por que não? Porque ela não está operando no segundo ciclo de Carnot. Essa fórmula, relacionada com as temperaturas, ela fala do ciclo de Carnot. Eu não estou falando do ciclo de Carnot aqui, não. Beleza. Então, rendimento é igual trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente. Porque é uma máquina real. Se é uma máquina real, qual é a única coisa que pode aumentar o rendimento? Duas coisas, na verdade. E aí? A única coisa que aumenta o rendimento é aumentar o trabalho. Outra coisa, diminuir a quantidade de calor da fonte quente se o trabalho permanecer constante. Porque, normalmente, se você diminui a quantidade de calor cedida para a máquina realiza menos trabalho, então acaba que o rendimento não muda. Então, a única coisa que muda o rendimento da máquina sempre é a maior realização de trabalho. Tudo bem? Em um gráfico de pressão vezes volume, o trabalho é representado pela área. Por quê? Porque o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Se eu quero aumentar o meu trabalho, eu tenho que aumentar a minha área. Beleza? Como aumentar a área desse ciclo? Aumentando o V2, porque aí o ponto estaria aqui, certo? Aí seria essa área aqui. Aumentando o V2, aumentaria o trabalho. Concordam comigo? Beleza. Outra opção, diminuindo o V1, porque se eu diminuo o V1, por exemplo, aqui, ó, boto o V1 igual a zero, né? Além da variação de volume aumentar, a área desse trabalho fica assim, ó. A área desse gráfico fica assim, ó. Fica assim. Então, diminuindo o V1, tá. Outra possibilidade de aumentar a área, aumentando o P2. Porque aqui, ó, se eu botar P2 aqui, os pontos A e B vão ficar aqui, ó. A e B. Aí o ciclo vai ficar assim, ó. Beleza. Aí a área aumentou, tá vendo? Ó, isso aqui a gente ganhou tudo isso aqui de trabalho, tá? Outra forma, a gente aumentar a quantidade de trabalho, diminuindo o P1. Então aqui, ó, diminuindo o P1, vamos supor que o P1 venha para cá. Olha, agora aqui fica o ponto, vamos supor que aqui é ponto D, aqui fica o ponto C. Agora o meu ciclo é assim, ó. Ó, ó, beleza. Percebe que tem mais essa área aqui? Então, se aumentou a área, aumentou o trabalho. Então, como aumentar o rendimento? Aumentando o trabalho. Como aumentando o trabalho? Aumentando na mesma proporção o calor captado e emitido pela amostra. Aqui ele está falando que você vai aumentar a quantidade de calor da fonte quente, mas você vai aumentar a quantidade de calor da fonte fria. Então, assim, o trabalho muda? Não muda. Vamos supor que você tem uma máquina, essa máquina receba 200 joules de calor da fonte quente, ela faça 50 joules de trabalho, tá? E aí ela jogue 150 joules. Se eu dobrar a quantidade de calor da fonte quente e na mesma proporção dobrar a quantidade de calor da fonte fria, né? Se eu aumentar na mesma proporção, na verdade, teria que fazer de outra forma, né? Porque senão aqui aumentaria aqui o trabalho, né? Teria que fazer de outra forma, tá? Seria de uma forma que o trabalho continuasse 50. Então, por exemplo, aqui seria 350. E aumentasse a quantidade de calor emitida para 350. Concordo que o trabalho continuaria 50? Beleza. Deixa eu tirar a dúvida de vocês agora. José, mas se eu diminuir a pressão, a fórmula do trabalho não vai ser menor também? Beleza. Para aumentar o trabalho, podemos fazer alteração tanto na pressão quanto no volume, não é apenas em um dos dois.
Beleza. Outra fórmula, José, e quando 1 menos QQ dividido por QF vai dar Carnot também? Beleza, vamos conversar pro Giovana que ela perguntou primeiro. Primeiro ponto. De onde vem a fórmula? N é igual a 1 menos QF. No caso, você trocou, né? É um sobre QF dividido por QQ, né? Não QQ dividido por QF, mas normal. É muito difícil, é muito fácil trocar, tá? Beleza. Veja bem, essa fórmula vem disso daqui, ó. Rendimento é igual ao trabalho sobre a quantidade de calor. Concordam comigo? E essa fórmula de trabalho sobre a quantidade de calor é a fórmula do rendimento real. Só que a gente sabe que a quantidade de calor da fonte quente é igual ao trabalho mais a quantidade de calor da fonte fria. Não é isso que a gente sabe? Beleza. Então, se eu passar a quantidade de calor da fonte fria para lá subtraindo, eu tenho que o trabalho é a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Então, aqui, ó. Quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Beleza. Percebem que todos eles estão sendo divididos por QQ? A gente, então, pode quebrar eles em QQ dividido por QQ menos QF dividido por QQ. Tudo bem, quebramos eles. Matemática, eu posso fazer isso porque tem uma subtração de fração. Subtração de fração com o mesmo denominador, eu só subtraio os denominadores, os numeradores, e mantenho o denominador, não é isso? Alguém alguma dúvida nisso aqui? Alguma dúvida aqui? Por que que isso é verdade? Beleza. Quanto que é QQ dividido por QQ? É 1. Então eu chego nisso daqui, ó. 1 menos QF sobre QQ. Perceba que esta fórmula ela é derivada da fórmula padrão de um rendimento real. Então agora eu vou te perguntar e você vai responder. Essa fórmula vale para Carnot? Não, não vale. Por que não vale? Porque advém do rendimento real. Entendeu? Sacou? Perfeito. Próxima dúvida de vocês é... José, mas se eu diminuir a pressão, a fórmula do trabalho não vai ser menor também? Vamos lá. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Uma coisa que eu preciso que vocês façam. Preciso que vocês façam. Pare de ver as questões pelo olhar da fórmula. Antes de pensar em fórmula, o que vocês têm que fazer, galera? Analisem o ciclo. Vamos lá. Antes de pensar na fórmula do trabalho, vamos analisar o ciclo, beleza? É super normal, tá? A maior dificuldade quando eu comecei a estudar física era olhar para todas as questões de física como onde eu aplico fórmula. Quando você olha para a questão de onde eu aplico fórmula, você trava. Já perceberam isso? Você tem que ir analisando o que essa questão quer de mim. Como que eu vou usar esses dados? Ah, beleza. Pô, ele me deu aqui a quantidade de colorante quente. Tá, o que tem aqui a ver com a quantidade de colorante quente? Pô, pode ter a ver ali com a variação de energia interna. Ah, pode ter a ver ali com o trabalho, beleza. Mas, ó, a quantidade de colorante quente pode ter a ver também com o rendimento. Você vai pensando em tudo, não pensa em uma fórmula específica. Qual o problema de vocês? De todos nós, né? A gente grava que trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume e acha que toda questão tem que aplicar isso. Só que, olha, cada caso é um caso. Presta atenção. Nesse AB, o trabalho é positivo ou negativo? Positivo. Fechou. Beleza. Em BC, o trabalho é positivo ou negativo? É, muito bom. É zero. Vocês estão atentos. Negativo. Negativo não. É zero. E em CD? Negativo. Beleza. Tá. Vamos refletir? Vamos refletir? Por que que, para calcular o trabalho, eu tenho que calcular a área do ciclo? Simples. Porque o trabalho de CD é justamente o que tem aqui embaixo. Só que esse trabalho que tem aqui embaixo, ele é um trabalho negativo. O trabalho de AB
é todo o trabalho aqui de azul. Só que o trabalho de azul, ele é positivo. Então, quando eu vou fazer o trabalho total do ciclo, eu tenho que somar esses trabalhos. Vamos supor que o azul seja de 200 joules e o laranja seja de 100 joules. Tudo bem? Então, concordem que o trabalho total aqui vai ser de 100 joules? Sim ou não? Porque um é negativo, o outro é positivo. O que que eu fiz? Eu simplesmente desconsiderei esse trabalho aqui abaixo do ciclo, justamente por conta do trabalho que era o negativo. Entenderam? Sim ou não? A gente tem que fugir muito, pessoal, somente de análise por fórmula. Porque quando eu analiso trabalho é igual a pressão vezes a variação no volume, faz total sentido o seu pensamento de que se eu abaixo a pressão, eu abaixo o trabalho. Mas veja bem, esse trabalho é negativo. Esse trabalho é negativo. Então, se você abaixa a pressão, você abaixa a quantidade de trabalho negativo. Quando você abaixa a pressão, você transforma isso de 100 para 50. E aí agora quanto que é o trabalho total? Agora o trabalho total é 150. Porque você está somando com um trabalho negativo menor. Entenderam? Sim ou não? Quando você traz P1 para cá, quando você for calcular esse trabalho, por conta da pressão ser menor, o trabalho negativo vai ser menor. Beleza? Ó, vamos lá. D, C. Percebe que nessa transformação, a área ficou menor aqui embaixo? Ou seja, realmente o trabalho ficou menor. Só que por que que não diminuiu o trabalho do ciclo? Porque o trabalho negativo ficou menor. Fechou? Conseguiram entender isso, sim ou não? Se não entendeu, eu repito. Beleza. Muito bom. Então, letra A, não pode. Tem mais dúvida? Tem mais dúvida? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Para aumentar o trabalho, podemos fazer alterações tanto na pressão quanto no volume? Sim, Paula, pode fazer tanto na pressão quanto no volume. Porque, por exemplo, não é que você vá utilizar a variação da pressão na fórmula do trabalho, não é isso. Mas se você aumenta a pressão de 2, é a mesma dúvida de Ana. Se você aumenta aqui a pressão de 2, o trabalho de A até B fica maior, sacou? O trabalho de A até B ficando maior é um trabalho positivo maior. Então, isso aumenta o trabalho total do ciclo. Só que se você vier aqui e aumentar a pressão e aumentar a variação de volume, por exemplo, trazer o ponto B para cá, para uma área de maior volume, o trabalho ele aumenta ainda mais, ó, percebe? Aí o trabalho vai ser a área disso tudo aqui, ó. Aumentou muito mais. Então você pode aumentar tanto a pressão quanto o volume. Mas não quero dizer que o trabalho é pela variação de pressão. Sacou? Bom demais, Maria, bom demais. Então, ó, todo mundo entendeu por que não pode ser letra A? Se eu aumento na mesma proporção calor captado e emitido, então não muda o trabalho. Mesma coisa letra B, tá? Letra C, aumentar o valor de P1. Bom, se eu aumento o valor de P1, eu aumento ou diminuo o trabalho da transformação DC? Olha a pergunta. Se eu aumento o P1, eu aumento ou diminuo o trabalho da transformação DC? Olha a pergunta. Se eu aumento o valor de P1, eu aumento ou diminuo o trabalho da transformação DC? Se eu aumento o P1, eu aumento o trabalho de DC. Eu aumento o trabalho de DC. Mas o que acontece se eu aumento o trabalho de DC? Eu diminuo o trabalho total. Por quê? Porque o trabalho de DC é negativo. Entenderam isso? Foi? Se eu aumento o P1, eu aumento o trabalho de DC. Então o trabalho de DC fica aqui, ó. Só que esse é o trabalho negativo. Então eu diminuo o trabalho do ciclo. Beleza? Se eu aumento o P1, eu aumento o trabalho de DC. Só que o trabalho de DC é um trabalho negativo. Então eu diminuo o trabalho do ciclo. Beleza? Show de bola. Então, aumentar o valor da pressão T1 não é algo que aumentaria o meu rendimento. Na verdade, abaixaria. Se eu diminuo o IP1, consequentemente, eu vou aumentar a minha área, certo? Se eu aumento a minha área, eu aumento o meu trabalho. Beleza?